Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo do preceito diário do dia 18 de fevereiro, né, gente? Tá vindo aí, você vê que agora ele parou um pouco, né? Por isso que eu falo pra vocês que isso aqui é um estudo. Por quê? Ele veio falando um tempo atrás, né, de não falar mal dos outros, de não criticar os outros, não criticar a situação que você está passando, né? E agora ele tá vindo o quê? Falando o que é o homem, né, do pensamento. Então ele começou aí, depois que ele parou de nos mostrar aí, de ser magnânimos, né, que acho que foi o último que falou sobre isso. Aí começou a falar já da esperança, aí veio o que é o homem, depois veio sejamos o próprio bem, e agora hoje, dia 18, vamos ver aí o que ele vai falar, olha só. E aí, eu não sei, já faz acho que algum tempo que eu não falo, né, mas eu gosto de falar sempre que eu tiro esses preceitos aqui, deixa eu ver aqui, desse livro aqui, Preceitos de Luz, e do Masaharu Taniguchi, que eu gosto muito dos ensinamentos dele, que eu acho que a gente fica livre, né, pra falar aí e estudar realmente o que significa Deus, o que significa aí a espiritualidade de uma forma que é para todos, não é só para mim, não é só para você, é para todos que queiram conhecer um pouquinho mais do que é ser um ser humano, né? E aí eu venho sempre falando o que para vocês, né? Que eu sempre falo aqui que nós somos magníficos, que nós nascemos magníficos, que nós somos sim filhos de Deus, perfeito e maravilhoso, né? E aí eu tô preparando um material aqui para vocês que eu já falei que tá maravilhoso, que é todo baseado nas afirmações bíblicas, então vai ser um processo aí de cura realmente, de mudança de mentalidade maravilhoso, tá ficando lindo, gente, tá ficando lindo, eu não vejo a hora de disponibilizar aqui para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tinha uma afirmação que olha só como a gente sente a verdade, né? Quando a gente sai daquela linha de que você não tem o poder, né? Lembra que eu falei para vocês que por muito tempo eu fui entregando o meu poder na mão de outros, né? Na mão de alguma pessoa, na mão de algum mentor, na mão de uma cartomante, na mão de uma astróloga, na mão de qualquer um, menos na minha, né? Porque daí é porque ele quis aquele jeito lá. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que aí veio um pensamento, né, que estava falando sobre Jesus. Aí eu falei, mas por que eu tenho que pedir para Jesus interceder junto ao Pai? Fiquei com isso na minha cabeça, gente, vocês acreditam? Fiquei com isso na minha cabeça e tá, tudo bem, passou. E eu pensei, na hora eu pensei, mas se Jesus é filho do Pai, assim como nós somos filhos do Pai, de Deus, Jesus é nosso irmão mais velho. Portanto, ele é igual a mim. Ele só deixou Deus, deixou o Pai trabalhar nele. Ele simplesmente se abriu para a vontade do Pai. Ele se abriu para a vontade de Deus. Por isso e tanto que Jesus fala, né? Se vocês se abrirem, vocês poderão fazer igual ou maior do que eu, ou mais do que eu faço. Olha só, tô até arrepiada, acho que não dá para vocês verem, né? Mas eu fico toda arrepiada porque isso quer dizer o quê? Que é uma verdade. Aí eu participo de um grupo, e aí bem nesse dia eu tava indo levar minha sobrinha lá no interior, e eu falei, eu vou escutar a live hoje, já que eu tô dirigindo, deixei a live lá rodando, e falei, gente, vocês não acreditam que foi falado exatamente isso que eu estou falando aqui pra vocês. Porque nós estudamos também, assim como eu tô fazendo aqui com vocês, é um estudo. E aí, justamente, foi falado exatamente aquilo que eu estava pensando, que Jesus é nosso irmão mais velho. Então a gente não precisa pedir para Jesus interceder por nós. Nós podemos chegar ao Pai, a Deus, e pedir.
Agradecer. Então é isso que eu quero dizer para vocês aqui, que nós sim temos esse poder, que nós sim somos magníficos e não precisamos de intercessores por nós. Tá bom, gente? Porque a gente aprendeu isso, né? Por isso que eu falo para vocês que tá ficando muito lindo esse projeto aqui que eu tô montando para vocês, esse processo de conexão com Deus, tá? Então tá ficando maravilhoso e logo logo vai estar disponível aí para vocês fazerem todos os dias, tá? Mas vamos lá pro preceito do dia 18 de fevereiro. A fonte da prosperidade é o ato de proporcionar felicidade à humanidade. Olha só. A felicidade e a prosperidade são outras duas faces de Deus. Olha só, gente. Não se obtém felicidade praticando o mal. Não se obtém prosperidade praticando o mal. Embora momentaneamente pareça estar prosperando, nem mesmo os famosos ladrões Nezumi Kozo e Ishikawa Goemon conseguiram se tornar milionários. Aliás, não há um só ladrão que tenha se tornado milionário. Entretanto, Rockefeller e Henry Ford conseguiram enriquecer, porque ofereceram à humanidade algo necessário a maior número possível de pessoas. O primeiro ofereceu petróleo e o segundo, automóveis a baixo custo. Gente, olha que lindo, né? Eu tô até arrepiada realmente aqui, porque eu já li alguma coisa sobre um estudo sobre o Rockefeller e o Henry Ford. Ele falou aqui, né? Aliás, não um só ladrão que tenha se tornado milionário. Entretanto, então, o que ele quer dizer aqui? Que, entretanto, que o Rockefeller e Henry Ford, apesar de ter feito coisas, vamos dizer assim, coisas obscuras, eles ainda assim se tornaram milionários. E por quê? Porque eles ofereceram algo em troca para a humanidade. Deu para vocês entenderem isso aqui? É bem complexo, né? Mas roubar, o que ele quer dizer aqui? Roubar por roubar, não que você precisa fazer isso para você se tornar milionário. Não é isso que ele quer dizer aqui. Mas ele deu um exemplo, porque vocês podem pensar o quê? Nós, né? Eu também me coloco nesse papel. Nós podemos pensar o quê? Ah, mas por que fulano de tal ficou rico se ele rouba? Com certeza, eles estão fazendo algo maior para a humanidade, apesar de roubar. É certo? É errado? Não somos nós que vamos julgar, porque nós não sabemos o que está dentro deles. Lembra que eu falo para vocês, o Cryon fala e o Saint Germain fala. O Cryon diz o quê? Vocês não sabem o que vocês não sabem. Saint Germain fala que a gente não sabe o que está por trás disso que está acontecendo. Então não somos nós que vamos ser julgadores, não somos nós que vamos julgar, não somos nós que vamos criticar. Lembra que eu falei para vocês do carnaval aqui, que a gente precisa olhar, porque aí você fala, né? Vamos dar um exemplo do carnaval, que acabou de sair o vídeo aqui do carnaval. A gente olha o quê? Ah, por que eles prosperam? Por que acontece tudo, faz aquela festa maravilhosa e ganham dinheiro e tem um lucro exorbitante? Porque com certeza, gente, eles fazem algo de bom para a humanidade. Às vezes as pessoas não estão vendo, tá vendo só a coisa ruim, mas com certeza eles fazem algo de bom para a humanidade. Então é o que ele tá falando aqui, né? Apesar de... Aliás, não há um só ladrão que tenha se tornado milionário. Entretanto, Rockefeller e Henry Ford conseguiram enriquecer. Mas eu não lembro em qual livro que eu li, eu não sei se foi o Rockefeller, eu não sei de qual família é das antigas aí, milionárias, que disse que ele, apesar de tudo, ele morreu muito triste e sozinho. Por quê? Porque acabou virando uma ganância na vida dele. Então nós podemos sim ter muito dinheiro, isso é parte de Deus. O dinheiro aqui, ele fala aqui, a prosperidade, olha só, a prosperidade e a felicidade são outras duas faces de Deus. Então, a prosperidade, o dinheiro em si, gente, é de Deus também. Não é do diabo. Mesmo aquele dinheiro que tenha saído, como ele fala aqui,
de mãos que são, vamos pôr um ponto de interrogação aí, né? Que são, entendeu? Mesmo esse dinheiro é de Deus também. Dinheiro não escolhe a mão que ele vai. Ele não escolhe, o dinheiro é uma energia. Por isso que eu falo para vocês, a gente precisa ter cuidado com as críticas que a gente tem, com as críticas que a gente faz e com a palavra que a gente fala. Porque ao falar isso, tá voltando para você. Então, é muito... Olha só, eu adorei esse preceito que agora ele... Não sei se ele vai continuar nessa linha aqui, mas ele tá falando das faces de Deus, né? Então, as 3 faces que nós vimos, que foi ontem, foi o quê? O bem, o belo e a vida saudável. E hoje as 2 faces, mais 2 faces aí, a prosperidade e a felicidade à humanidade, que é o que a prosperidade traz. Às vezes a gente acha que a prosperidade é maligna, mas gente, você com dinheiro, você pode ajudar várias pessoas. Meu avô falava uma coisa, né? O dinheiro, quando você tem dinheiro, ele só vai mostrar aquilo que você já é. O dinheiro, ele não vai mudar você. Ele vai mostrar aquilo que você já é. Então, se você for mal e tiver dinheiro, aquela maldade pode ser que sobressaia, que fique mais evidente. Se você for bom com dinheiro, isso vai aumentar também. Você vai ser mais bondoso. A bondade vai evidenciar essa bondade em você. Entende? Então não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É o que você faz com o dinheiro. É o que você proporciona para sua família. Se você tem dinheiro hoje, o que você pode proporcionar para sua família? Dinheiro é liberdade de escolha. Dinheiro é liberdade de escolha. Olha que lindo. Liberdade de escolha. Por que que o dinheiro é liberdade de escolha? Porque você pode escolher onde você vai almoçar, onde você vai passear, onde você vai viajar, que carro você quer comprar, onde você quer morar. E o que a gente mais quer no mundo, gente? Ser livre. Ser livre. Por isso que a gente quer tanto dinheiro, porque a gente quer ser livre. Mas para isso temos que ser livre na mente. Na mente. Quando você é livre na mente, você é livre aqui no mundo para criar. Você vai ter uma ideia genial para ajudar as pessoas. E com isso, o que vai acontecer? Você vai ganhar dinheiro. Você vai se tornar o dinheiro na sua vida. Tá bom, gente? Vamos levar isso com a gente hoje, né? Tirar essa conotação. Eu não sei o que vocês pensam aí a respeito de dinheiro. Coloca aqui pra mim no comentário. Mas o dinheiro é liberdade. É liberdade. Eu tenho dinheiro e não sou livre. Então a pessoa às vezes não é livre porque ela está apegada ao dinheiro. É como você percebe o que o dinheiro é. Então, às vezes a pessoa tem um monte de dinheiro, você fala, a pessoa tem um monte de dinheiro e se mata. Sim, porque ela colocou o poder dela no dinheiro. Então ela fica bem se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, ela não fica bem. A liberdade verdadeira é o quê? A fé verdadeira é o quê? Você tem dinheiro, você tá feliz. Você não tem dinheiro, você tá feliz. Você tem dinheiro, você se sente livre. Não tem dinheiro, você se sente livre também. Mas isso não quer dizer que você não pode querer mais. Entendeu a diferença? Tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui e vamos levar isso hoje pra gente, né? A fonte da prosperidade é o ato de proporcionar felicidade à humanidade. A felicidade e a prosperidade são outras 2 faces de Deus. Não se obtém felicidade praticando o mal. Não se obtém prosperidade praticando o mal, embora momentaneamente pareça estar prosperando. Nem mesmo os famosos ladrões Nezumi Kuzo e Ishikawa Goemon conseguiram se tornar milionários. Aliás, não há um só ladrão que tenha se tornado milionário. Entretanto, Rockefeller e Henry Ford conseguiram enriquecer porque ofereceram à humanidade algo necessário ao maior número possível de pessoas. O primeiro ofereceu petróleo e o segundo, automóveis a baixo custo. Vamos ficar aí com esse pensamento que tá
Maravilhoso, né? Então a prosperidade é o ato de proporcionar felicidade à humanidade, à sua família, à sua comunidade, ao seu bairro, à sua cidade, onde quer que você esteja aí. Não importa, tá bom, gente? Vamos levar isso à sua empresa onde você trabalha. Isso é prosperidade. Então vamos pensar nisso hoje aí. O que você está falando, o que você está pensando sobre a prosperidade, sobre o dinheiro na sua vida, tá bom? Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito, potências infinitas. Eu amo vocês. Até amanhã com o preceito do dia 19 de fevereiro. Até lá.